Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte.
muito bem. Estamos ao vivo. Noite de terça-feira, que já se transformou em noite especialíssima aqui na nossa casa, no nosso querido Gelu, família Gelu, como está dizendo aqui o Elton Salomé, que já está conosco, a Messia também está conosco. Existem outros companheiros também conectados, né, pelo número aqui, mas não se manifestaram ainda. Boa noite a todos. Boa noite, Marilda. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Então vamos lá, né? Vamos fazer a prece aqui, né? E hoje nós temos a palestra aí, né? A cura pelo perdão, né? Com certeza um tema de altíssima importância para as nossas vidas, né? Já que a recomendação de perdão é infinita, né? Não é só 7 vezes, mas 70 vezes 7, mas não vou entrar nisso aí, isso é para Marilda falar, não vou falar nada disso. Vamos aqui a nossa prece, né? Para nós iniciarmos com a bênção do Cristo o estudo da noite de hoje. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos aqui reunidos, ainda na condição dos teus discípulos menores, aqueles que ainda estão em busca de vencer as próprias paixões inferiores, na busca de entender melhor a tua mensagem e na busca de nos inteirarmos nessa leira imensa, nesse campo de trabalho imenso que é o trabalho do Evangelho do Cristo, hoje sob a luz da doutrina espírita. Agradecemos, Senhor, e te pedimos amparo para a nossa expositora da noite, a Marilda Reis, a fim de que ela possa captar as melhores energias, as melhores ideias dos planos espirituais e que, por nossa vez, como espectadores, possamos assimilar-lhe as ideias, entendendo o melhor possível para colocarmos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Permaneça conosco, Senhor. Muito obrigado. Boa noite, Marilda. Então vamos lá, né? Só dando voz aqui, mais um segundinho. A Ilma Ferreira também está conosco aqui, dando boa noite a todos. O Wilson Noronha está conosco aqui também, dando boa noite, né, para os participantes. Vamos todos com vocês trabalhar para um mundo melhor. Isso aí, Wilson, isso mesmo. Francisco Damasceno Júnior está conosco. Selmo Gomes também está conosco, né? E o pessoal vai chegando aqui, já tem bastante gente. E agora a palavra, né, está aí com a Marilda Reis, falando para a gente sobre a cura pelo perdão. Vamos lá, Marilda. Boa noite a todos. Para nós é uma grande alegria retornar a essa casa. A gente tem um grande carinho, tem um grande respeito por essa casa. Então, assim, para a gente, eu fico até emocionada. Eu falo que sempre quando eu vou aí, é de me energizar, de tanta luz, de tanta energia boa que eu recebo desse ambiente de luz. Mas hoje o nosso tema, conforme o nosso amigo disse, vai ser a cura pelo perdão. Vamos fundamentar o nosso estudo numa fala de Jesus que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler o versículo e vamos conversar. Lembrando, meus amigos, que onde tem mágoa, onde tem ressentimento, onde existe o ódio, um dia existiu o amor. Na verdade, acredito que é o Espírito Emmanuel que fala para nós que o ódio é o amor adoecido, que na verdade só existe amor. E quando há um relacionamento, na verdade nós adoecemos nos relacionamentos. Relacionamento, eu falo conjugal, de marido e mulher, relacionamento de pais com filhos, de relacionamentos com amigos. É nesse campo, é nesse âmbito de relacionamento que nós chegamos a adoecer, que nós trazemos esses ressentimentos que levam o nosso corpo a perecer. Vamos lá no versículo que Jesus vem trazer para nós com relação ao reconciliamento. Ele diz assim para nós, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconciliar-se com os adversários
Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centavo. São Mateus, capítulo 5, versículo de 25 e 26. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que traz para nós honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, que traz a ingratidão de filhos, tem um relato muito interessante. Kardec vem trazer para nós que o espírito, ao deixar a Terra, carrega consigo todas as suas paixões, todos os seus ressentimentos, toda a sua mágoa, e paira no espaço para progredir. E quando ele está cansado de sofrer por trazer essas paixões, esses vícios dentro de si, ele clama por misericórdia de Deus e pede a Deus uma oportunidade. Já está cansado de sofrer. E Deus, na sua infinita misericórdia, envia os seus engenheiros siderais, os espíritos de luz, ao nosso anjo da guarda, vem em nosso socorro. E quando eles nos acolhem, né, com todo aquele conforto, nos direcionando, eles falam que só existe somente uma senha para entrar no reino dos céus, que somente uma senha que nos aproxima de Deus. E essa senha que ele nos fala chama perdão. Só com o espírito, a hora que ele ouve isso, o espírito se trava, porque vem na mente daquele espírito todas aquelas pessoas que foi magoado por ele, que ele magoou. Primeiramente, a gente tinha que entender o auto-perdão. E depois a gente entender que devemos perdoar. O espírito, ele fica receoso de aceitar aquela proposta. Se ele toma uma boa resolução, assim fala o Evangelho, ele tem essa aceitação e é convidado a esse espírito a reencarnar. Agora, onde que esse espírito vai reencarnar? Ele vai reencarnar o que eu falei no início. A gente, onde existe mágoa, depressão, adoecimento da alma, são dentro dos relacionamentos. Então, é dentro desses relacionamentos que nós adoecemos e fazemos os outros adoecerem. Porque às vezes a gente pensa que é só nós que somos magoados. Num relacionamento, meus amigos, um magoa o outro. Não é só um que é magoado, não. Imagina quantas vezes nós pedimos a Deus que nos perdoasse e reencarnasse novamente. Então, quantas pessoas, nesse momento da nossa convivência, nessa atual reencarnação nossa, quantas pessoas que nos toleram, quantas pessoas que muitas das vezes não suportam nem ouvir a nossa voz e está aí convivendo conosco. E às vezes a gente se dá o luxo de achar que é a gente que não gosta, que é a gente que não tolera. Pois bem, o espírito toma uma boa resolução e aceita a proposta de reencarnar. Aí fala, como que vai ser a convivência desse espírito com aqueles seres que ela magoou ou que ela foi magoada? Aí vai depender muito do espírito. E muitas das vezes, não fique triste porque eu vou falar, não. Mas muitas das vezes, a gente sai como espírito falido. Aquilo que a gente combinou antes de reencarnar, de ter aceitação, de termos a tolerância,
a gente, a hora que nós estamos mergulhados nesse corpo de carne, a gente esquece daquilo que foi combinado. Para ilustrar um pouco o que nós estamos falando, nós vamos contar duas histórias. A primeira história foi contada pelo próprio Chico, foi uma história que ele vivenciou. Relata para nós, nos lindos casos do Chico Xavier, que o Chico ele sempre foi muito amante dos animais. Ele sempre gostou dos animais, principalmente de cachorro. E nessa época, na década de 30, mais ou menos, quando ele estava começando, ele tinha um cachorro que ele amava muito. E esse cachorro veio adoecer. E o Chico, todas as noites, chegava e cuidava do cachorro. O Chico chegava em casa de madrugada, depois do trabalho, ele ia, ele ia, né, para a casa espírita para continuar o trabalho espiritual que ele realizava. E o Chico chegava em casa, tinha que cuidar do cachorro, o cachorro estava todo vomitado, defecava dentro de casa, dentro do quarto dele, e era aquela confusão de um cachorro doente. E o Chico carinhosamente cuidava do cachorro, dava passe no cachorro, alimentava o cachorro, fazia prece com o cachorro, e era a paixão do Chico aquele cachorro. Uma irmã, vendo o trabalhão que aquele cachorro dava para o Chico, resolveu ajudar o Chico. E o que essa irmã fez? Ela matou o cachorro do Chico. Quando o Chico chegou, achou o cachorro morto. O Chico ficou muito triste com aquela situação. Enterrou o cachorro, choroso, muito sentido. Ele até fala que quem tem animais, quando aquele animal chega a morrer, sofre tanto ou mais que um familiar. Palavras dele. E ele ficou muito triste com aquela situação. Passado alguns dias, essa irmã revelou para o Chico que o cachorro não morreu assim de morte natural, não. Que ela deu uma ajudinha, que ela tinha envenenado o cachorro pelo fato que o Chico, para não dar ao Chico aquele trabalho que eu falei antes para vocês. E o que o Chico fez? O Chico ficou muito triste com essa revelação. Ele ficou tão triste que criou uma névoa no coração dele, uma névoa que o Emmanuel chamou de mágoa. Passou uma semana, passou 2 semanas, 3 semanas, um mês, e o Emmanuel veio ter com ele e disse assim: Chico, o que você está sentindo com relação à nossa irmã está atrapalhando o nosso trabalho. Você conseguiu afastar os amigos espirituais que gostaria de trabalhar com você. Então você tem que arrumar um jeito de tirar essa névoa, de tirar essa mágoa, essa massa cinzenta que está te envolvendo. Aí o Chico virou e falou assim: mas de fato eu estou muito magoado com fulana, porque ela fez isso. O Emmanuel virou para ele e disse assim: nós devemos acabar com isso. Aí o Chico falou assim: mas como que eu vou fazer? Como que eu vou tirar esse, na verdade, esse ressentimento do meu coração? Aí o Emmanuel deu ele uma sugestão. Ele disse assim: procura nossa irmã e ver com ela o que ela gostaria de ganhar. Ver com ela o que ela gostaria de um presente e presenteie a nossa irmã. Aí o Chico falou assim: mas o magoado e o ressentido sou eu e eu que vou ter que presenteá-la? Aí o Emmanuel disse: sim, Chico, você deverá presenteá-la. Assim nos recomenda Jesus. É Jesus que está te pedindo. Aí o Chico abaixou a cabeça e disse: o Cristo está me pedindo isso, eu vou fazer. E assim o Chico fez. Procurou a irmã e perguntou para ela o que ela gostaria de ganhar.
se ela estava precisando de alguma coisa. E a irmã foi bem incisiva, disse: sim, Chico, eu tenho muita vontade de ganhar uma máquina de costura. Aí o Chico até esfriou, porque uma máquina de costura não é diferente dessas industriais no dia de hoje, que custa uma fortuna. E na época ele era assalariado. E o Chico foi nas lojas, né? Fala nas lojas pernambucanas, e comprou a máquina de costura e pagou essa máquina mais ou menos em 36 prestações. E foi lá e entregou a máquina para essa irmã. Quando a irmã recebeu essa máquina, recebeu esse presente, saiu da boca da irmã um, o Emmanuel fala que tipo um flocos de luz, uma neblina com floquinhos de luz que envolveu o Chico Xavier, dissipando aquela névoa cinzenta que ele estava, né, envolvido no seu cardíaco, no seu coração. E ela disse assim: Chico, você me fez hoje a pessoa mais feliz da vida. Deus é de te recompensar. Deus te abençoa. Aí termina aí o ressentimento que o Chico estava tendo com a nossa irmã, que estava no ponto já de adoecê-lo. Aí o Emmanuel vem e dá esse alerta para o Chico. Aquilo que nós falamos, as pessoas que nos magoam, as pessoas que a gente guarda ressentimento, são bem perto de nós. E concluindo, uma outra história que nós, um outro caso que a gente preparou para contar para vocês, esse é relatado por Divaldo. Acredito eu que foi o Chico que contou para ele. Conta para nós, há mais ou menos, não tem a data desse acontecimento, não, mas o Chico já morava em Uberaba, onde o Chico, noites adentro, trazia as cartas consoladoras para aquelas pessoas que perdiam seus entes queridos, em especial para as mães. Relata para nós o Divaldo esse caso muito interessante, que existia um casal, o que eu falei para vocês, que as mágoas, os ressentimentos, os ódios, tem que ter um relacionamento, tem que ter um alguém onde você vai conviver. E esse casal vivia muito feliz, muito feliz. Esse casal tinha 2 filhas e eles viviam bem dentro da possibilidade deles de um casal que estava, como diz, com suas contas em dias. E uma certa feita, passados alguns anos, o rapaz, esse moço, né, desse relacionamento, esse homem, começou a se afastar do lar. Começou, primeiramente, chegando em casa mais tarde. Chegava na sexta-feira, o horário que ele tinha que chegar, ele sempre dava um tempinho de 1 hora, 2 horas, depois do horário de trabalho, para retornar ao lar. Vou só lembrar algo aqui. Esse casal tinha uma filha de 5 anos. E essa filha só jantava na hora que o pai chegava. Tinha esse hábito. O pai chegava, dava o jantar para a filha, dava ela banho e colocava ela na cama para dormir. E isso desde quando ela começou a se alimentar, o pai fazia isso com ela. O pai tinha assim, um bom relacionamento com ela e ela com o pai. E na sexta-feira, como ele chegava tarde, depois que o jantar já estava servido, ela parou de comer na sexta-feira. Ela só comia com o pai. E choramingava, choramingava até dormir, mas sempre chamando pelo pai, querendo o pai por perto, e o pai já chegando em casa de madrugada. Passou alguns tempos, o pai não só chegava na sexta de madrugada em casa, passou também a chegar no sábado de madrugada em casa. E essa garotinha, ressentida com essa situação, começou a adoecer. Já começou
a não querer alimentar, nem durante a semana, que dentro dela pensar que o papai dela poderia atrasar, e ela ficou não rendendo mais na escola, já estudava, e já ficou pensando muito nessa situação, e pairou nessa criancinha uma certa tristeza. E o pai olhava aquilo, a mãe falava com ele que achava que a menina estava adoecendo, resolveram levar no médico, o médico não encontrou nada, e essa criança ficou, como se diz, prostrada. O pai, agora, ele ficava ausente. Na madrugada de sexta para sábado, de sábado para domingo, não vinha em casa mais no finais de semana. A situação, isso perdurou algum tempo. Como ficou algo insuportável para a mãe, eles resolveram então divorciar. Ficou nítido que ele tinha outro alguém. Então eles acharam melhor a separação, que ele estava gostando de fato de uma outra pessoa e que ele iria embora. E isso quem mais ressentiu com essa separação, lógico que foi a menina. Lógico que a esposa dele ficou sentida, porque ela o amava. Mas se ele queria ir embora de casa, deixasse ele ir. E a menina sentiu. E, de fato, a menina adoeceu. Adoeceu, não mais quis ir à escola, não queria alimentar, para dormir era um sacrifício, começou a perder peso e foi aquele transtorno na família. E o pai a amava. Um dia, um domingo à tarde, o pai foi visitá-la. Falou para ela, levou ela numa pracinha para passear, falou para ela assim: filha, você é criança, você não entende o que passa no coração de um adulto, mas eu te peço que você possa me perdoar. Perdoa o seu papai. Quando você for grande, você vai entender. Eu amo você. E se hoje, filha, você não conseguir me perdoar, me desculpa que eu vou entender. Foi essa conversa que o pai teve, a menina sorriu, aquele sorriso triste, e o pai deixou ela em casa e ele foi embora. Só que a menina não reagiu. Ela só ficou definhando, definhando, definhando. O médico não achava o que tinha. Aí o pai começou a voltar para casa. Começou a dormir um fim de semana, de uma sexta para o sábado, de uma noite ele dormiu. Depois passou a dormir de sábado para domingo. Depois passou a dormir em casa de domingo para segunda. Devagarzinho ele foi retornando, retornando, retornando ao lar. Até que um belo dia ele chegou perto da esposa e disse assim: olha, se você conseguir me perdoar, eu quero voltar para o nosso lar. Volto por você e volto pela nossa filha. Você me aceita de volta como seu marido, como pai das suas filhas? Ela disse sim, eu te perdoo, volta para casa. E assim aconteceu. Ele retornou para o lar. E a vida daquele casal, e dentro da proposta foi essa: vamos colocar uma pedra por cima do ontem e vamos começar a vida hoje. E se deu como um casal feliz. A menina começou a ter coragem de novo, se curar, retornou às atividades, para a escola, se alimentar. Aquele mesmo rito, o pai alimentava, dava ela o banho, colocava ela na cama. Então, voltou à normalidade naquele lar. Não passa 2 meses dessa situação, o que que acontece? Essa menina some. A menina sumiu. Chegou na escola para buscá-la, falou, ficou esperando, ela não saiu da escola, o pai entrou na escola desesperado, para que ela já tinha saído, e foi aquela loucura nessa família. Teve polícia, teve detetive,
moveu toda uma ação para procurar essa menina. Foram em hospitais, foram em necrotério, nada de encontrar essa garota. Inclusive, o nome dessa garota é Margarete. Nada de encontrar Margarete. Vocês acham que foi difícil para a polícia encontrar quem sequestrou Margarete? Vocês acham que foi difícil para a polícia encontrar o corpo da Margarete? Não foi. E foi a maior dor desse pai e dessa mãe quando encontraram o corpinho dela todo destroçado. Mataram Margarete com instinto de crueldade. E Margarete e a polícia empenhou em encontrar quem tinha assassinado a garotinha. E não foi difícil. Não foi difícil encontrar a assassina da filha desse senhor. E ela foi presa, que foi amante. Ela foi presa, ela foi julgada e condenada. O pai de Margarete quis assistir o julgamento. E no julgamento, ela teve um momento que ela poderia falar. E ela disse assim: se 1000 vidas eu tiver, se 1000 vidas eu voltar aqui, 1000 vezes eu matarei essa garota. Para ela aprender que não deve separar um casal que se ama. E assim termina o julgamento dessa moça. E o pai de Margarete sai do julgamento arrasado. Sai com um só pensamento. O pensamento dele era: eu vou matar essa mulher. Eu vou arrumar um meio de entrar na prisão, só que, antes de matá-la, eu vou cortar as mãos dela. Eu vou cortar os braços dela. Eu quero que ela morra, mas antes eu quero mutilá-la, igual ela fez com a minha filha. Este era o pensamento, ele começou a alimentar esse ódio ferrenho contra a assassina da filha dele. E lógico que ele adoeceu. Foi onde a mãe de Margarete ouve falar da doutrina espírita, ouve falar do Chico Xavier. Esse caso é narrado, acontecido em São Paulo. Ouve falar. E ouve falar que o Chico, ele trazia cartas consoladoras de filhos de mães que já se encontravam no plano espiritual. Então ela foi em busca do Chico, pedir a ele ajuda, pedisse a ele um consolo de uma carta da filha dela, que já se encontrava no plano espiritual, que é a Margarete. Quem já foi em Uberaba sabe que não é fácil. Não é só você chegar e falar que quer receber uma carta, que até mesmo, na época, ter um atendimento com Chico Xavier. Não que ele não quisesse e não pudesse atender, que era muita gente. O Chico atendia madrugada dentro. Ela chegou, a fila estava imensa quando ela chegou na cidade de Uberaba. Mas ela ficou na fila. Ela ficou na fila na tentativa de conseguir uma senha que ela pudesse falar com Chico Xavier, que ela pudesse narrar a dor que ela sentia na alma. E assim ela fez, ficou na fila. Quando chegou a vez dela, a senha tinha acabado. Ela não quis acreditar que quando chega na vez dela, a senha acabou. Essa mulher desesperou dentro da maior clareza de um desespero de alguém. Ela se desesperou. E quem estava na frente dela, vendo o auge do desespero dela, contou. Ela foi, falou, perguntou ela o que foi, né? O que tinha deixado ela assim. Ela foi, falou que ela estava ali pela primeira vez para receber uma senha e não conseguiu. Ela tinha que falar com o Chico Xavier. O Chico tinha que falar algo que pudesse acalmar o seu coração, que pudesse ajudá-la, que ela queria
ouviu alguma coisa da filha, como que a filha estava, se a filha sentiu dor, contou toda a história que eu falei para vocês para a pessoa, que era uma mulher que estava na frente dela. Essa mulher disse para ela assim: olha, é a terceira vez que venho aqui em Uberaba para tentar receber uma carta de meu filho. O meu filho suicidou. Eu tento receber, eu sempre consigo pegar a senha, mas não há uma comunicação do meu filho. Aí eu volto novamente na tentativa de recebê-lo. Eu vou fazer assim, eu vou entregar minha senha para você. Você entra no meu lugar e tenta falar com o Chico. Assim foi feito. A mulher entregou a senha para ela e ela entrou no salão para ter uma entrevista com o Chico Xavier. E essa mãe que entregou a senha para ela entrou também no salão. E qual foi? E antes, a hora que o Chico foi entrar, essa mãe que teve a filha assassinada, a mãe da Margarete, quebrou aquele cordão lá que dava, né, onde o Chico passava, e abraçou ele. Chegou, abraçou o Chico e falou, pediu ele ajuda. Falou assim, seu Chico, me ajuda. Assassinaram a minha filha querida, a minha Margarete, mataram ela. Me ajuda, seu Chico, me ajuda. Segundo Divaldo, o Chico simplesmente chorou. Que é isso que o Chico fazia. Quando chegava uma mãe relatando para ele que o filho tinha desencarnado, o que ele falava, na verdade, ele não falava nada. Ele somente chorava junto com a mãe. Não sei se eu já falei para vocês, eu gosto muito de repetir isso, porque quando uma mulher morre, quando uma esposa morre, o homem fica viúvo. Quando é o homem que morre, a mulher fica viúva. E quando os filhos morrem? Na verdade, quando os pais morrem, os filhos ficam órfãos. E quando é os filhos que morrem, os pais ficam como? Nem a ciência e nem a religião arrumou um nome para dar quando os filhos desencarnam. Então, o que o Chico fazia? Ele simplesmente emprestava seu ombro e chorava junto com a mãe, com o pai, que ia lamentar o desenlace de um filho. Contou para ele essa história que eu contei para vocês, contou rapidamente, que ele já estava a trabalho. E ela aguardou quando o Chico, lá para 1 da manhã, Chico começou a ler as cartas daqueles espíritos que estavam lá para consolar suas mães. Para a surpresa de todos, de quem foi a primeira carta lida? A carta daquela mãe que entregou a senha. A primeira carta, o primeiro espírito que deu a comunicação foi de um jovem. E o jovem falou assim, mãe, esse seu ato de renúncia, esse seu ato de caridade em favor da nossa irmã, me tirou de uma sombra nevoenta onde eu estava perdido e cego. Aqui estou. E começa a carta nesse sentido e termina a carta, que eu não lembro de todos os detalhes. Mas a mãe ficou muito feliz de ter ouvido, né? De ter sentido o filho tão perto do seu coração. E a terceira carta daquela noite foi da pequena Margarete. A Margarete começa a carta dizendo assim, papai, mamãe, aqui estou. Fui acolhida por vovó, fala o nome da vovó. E aqui perto de mim, me auxiliando, está a titia, fala o nome da titia. E começa a falar assim, mamãe, para de se torturar achando que eu sofri. Eu não senti arrancando minha cabeça.
Eu não senti quando cortaram os meus braços, as minhas mãozinhas. Eu estou toda perfeita aqui. A vovó cuida muito bem de mim. Titia fulana me leva para passear, me leva no parque. Eu estou bem. Mas o que eu gostaria de você? Eu gostaria que você fosse visitar fulana de tal, a assassina, na prisão. A carta dizia isso. E gostaria que você levasse um exemplar do Evangelho, onde eu e a vovó estudamos aqui no plano espiritual, que você levasse o Evangelho para ela. Eu gostaria que você marcasse uma página, um capítulo do Evangelho que eu gostaria que ela lesse. Fala para ela que eu a perdoo, que eu a compreendo. Diz isso para ela. A mãe desesperou. Como uma pessoa que ela odiava tanto, como que ela teria força de ir na prisão visitar a assassina da filha dela? No primeiro momento, ela relutou. Aquilo que eu falei para vocês, que está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como o Espírito reluta para ter uma reconciliação. Ela, no primeiro momento, ela pensou, não, eu não vou dar conta. Eu não irei. Ela disse, vai, mamãe. Vai para você não adoecer. A criança disse. E para o meu pai, eu tenho um recadinho para ele. Disse, papai, eu sei que o senhor ainda é uma criança. Eu sei, papai, que o senhor ainda não consegue perdoar. Mas o senhor vai crescer. Então, por hora, papai, desculpa. Desculpa ela. Aí foi muito choro, muita comoção. E termina por aí essa primeira parte. Ela volta para casa, muito pensativa, pela orientação do Chico, procura uma casa espírita em São Paulo, onde ela pudesse receber mais orientações dentro do Evangelho do Cristo. Com muita relutância, ela consegue comprar um Evangelho. Ela consegue comprar. E dentro dessa compra, por intuição, ela põe uma dedicação dentro do Evangelho e vai no presídio dar de presente esse Evangelho para a ex-amante do marido. Quando ela chega e fala que quer visitá-la, essa moça, e a moça leva um choque de saber que a mãe da criança está lá fora e é ela que está indo visitar. A moça também reluta. O que ela quer comigo? O que ela vai falar comigo? E aquele soava no ouvido da mãe, no ângulo do coração dela, aquelas falas no dia do julgamento, que já tinham passado. Ela chega e as duas ficam frente a frente, uma olhando dentro dos olhos da outra. A assassina pergunta, por que você veio aqui? E ela vai e conta. Conta essa história que eu contei para vocês. Que ela teve no Chico, que o espírito da filha dela pediu que ela fosse lá ter com ela e levasse aquele presente, aquele exemplar do Evangelho. Aí entregou o Evangelho para ela, para ter uma página marcada, que ela pediu que você lesse e meditasse em cima do que ela gostaria que você lesse, que era o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados que são misericordiosos. Assim foi feito. Aí o Divaldo remata assim, que quando ela saiu, o que você sentiu? Você conseguiu perdoar a assassina do seu filho, da sua filha? Ela disse que não. Ela não conseguiu perdoar. Porque perdoar é algo muito além. Ela poderia fingir uma situação, mas ela está trabalhando, segundo o Divaldo. Eles estão trabalhando em seus corações, eles estão buscando o amparo e a proteção
do Cristo, dentro da doutrina espírita, para um dia poder perdoar. Mas se não pode perdoar, então desculpa. Agora trazendo isso para nós, trazendo esses ensinamentos que Jesus vem dizer, reconcilie-se mais rápido com o seu adversário, enquanto você está a caminho com ele. Todos nós, meus amigos, trazemos nossas dificuldades dentro do nosso lar. E é dentro do nosso lar que devemos exercer a cura do perdão, para que nós não venhamos a adoecer, para que não venhamos a acontecer o pior com a gente seja entregue ao juiz, que seja condenado. E fala para nós que o não perdoar, isso não é religião, não é espiritismo que vem ensinar isso para nós. A própria ciência hoje afirma que o não perdoar, que a mágoa traz doença do câncer, principalmente para a mulher. Aquele psicólogo, fugiu o nome dele, Kilder, fugiu o primeiro nome dele. Ele diz assim, ó, por amor a você, perdoa. E se não der para perdoar, lembra da menininha, da Margarete, desculpa. Porque o perdão é algo mais. O que nos ensina Jesus. E fala que o homem é um infarte fulminante. Se o homem guardar mágoa e ressentimento, é o infarto fulminante, que não deixa de adoecer. E quanto mais ressentimento, quanto mais mágoa, ódio a gente guarda nos nossos corações, o pior é para nós. Perdão, meus irmãos, é bom, é para quem dá. Aquele que cometeu o agravo para conosco, o agravo é dele. Uma hora ele vai resolver aquilo, ele para com Deus. E a gente tem que resolver para conosco. Lembrando que o não perdoar, a doutrina dos Espíritos fala das questões da obsessão, fala das questões da influência negativa, que tudo isso é consequência do não perdoar. E a gente pensa assim, ó, que quando a gente está vivendo uma situação, quando a gente está passando por uma dificuldade, por um problema grande que a gente acha que não vai dar conta de resolver, a gente tem algo a pensar, algo que vai trazer para nós uma grande consolação, que são as falas do Chico Xavier, que ele diz assim que tudo na vida passa. O que não passa por nós é o amor de Deus. Esse sim é verdadeiro, e se a gente quer ter saúde, eu estou falando saúde física e mental, porque aquele que traz o ressentimento no coração, aquele que vibra na negatividade, ele não tem paz. Ele traz para dentro de si um inimigo. É a mesma coisa, o que o Richard fala com a gente, é a mesma coisa se você está toda arrumadinha, indo trabalhar, pega o ônibus, e quando você dá por si, tem alguém perto de você, em pé, e essa pessoa começa a passar mal. Essa pessoa passa mal e vomita em você. Quando ela vomita em você, você pensa assim, meu Deus, eu não tenho aqui um papel higiênico, tá sem máscara, viu? Nesse tempo não te usava máscara, não. Não uma máscara, estou aqui sem nada para eu me limpar. O que que eu vou fazer? Aí você lembra que você está levando uma marmita. Aí você pega a tampa da marmita, a tampa da tapué, e limpa aquele vomito em você e põe dentro da tapué. Chega no seu serviço, você vai e conta. Vocês não sabem o que aconteceu comigo. Estava vindo para cá, olha como que eu estou suja. A prova que a pessoa, né? A prova que isso que eu estou te falando é verdade, aí destampa a marmita, ao vomito lá dentro.
Todo mundo, ó, que nojo. Termina o dia. Essa pessoa volta para casa. Chega em casa, conta tudo para os seus familiares. Aquele dia de manhã, quando eu estava indo trabalhar, a pessoa vomitou em mim. Olha o que aconteceu comigo. Aí destampa a marmita. Imagina um vomito tampado de manhã até à noite. Vem o final de semana, reúne todos os familiares, ao caso novamente. Destampa a marmita. Ao vomito lá. Chega no final do ano, conta o mesmo caso, estampa a marmita. Aí como é que vocês acham que está esse vomito? Como que isso que vocês estão vendo, que nojo, que coisa podre, é o que passa, viu? É o que nos leva a adoecer. Guardando esses vomitos que os outros vomitam em nós. O que o outro fez, nós falamos, é dele. Agora, diante de Deus, eu sou responsável com o que eu faço. O que eu tenho feito pela minha saúde? Ou eu acho que eu não magoo ninguém? Ou eu me acho que todo mundo gosta de mim? Que todo mundo me tolera? Olha, meus amigos, são tantas coisas para a gente conversar, para nós refletirmos dentro do Evangelho do Cristo. Nós falamos que o perdão é bom para aquele que oferece, para aquele que vai dormir em paz. Seja lá o que for que aconteceu conosco. Eu não estou dizendo essas coisas, essas bobaginhas, não. Porque acontecem coisas sérias nesse mundo de prova e expiação. Quantas pessoas agora estão aí nos seus leitos de dores, estão aí no seu sofrimento. E quanto mais a gente se alimentar de dor, de sofrimento, atrasamos a nossa evolução espiritual. Não é à toa que as situações, que os problemas, que as dificuldades chegam até nós. Não é à toa. Existe uma lei que aquilo que eu faço é meu, eu atraio para mim. Agora, se eu cultivo o ressentimento, se eu cultivo a mágoa, seja lá de quem for, eu estou fadada. Eu estou falando comigo mesma, senhora. Você vai voltar junto. Se liberta. Caminha. Ajuda. Faz algo em favor de você mesma. Busque ajuda se você não está conseguindo por si só. E nós caminhamos, né? Está faltando já 13 minutos. Eu queria falar para vocês como que Jesus entendia a palavra caridade. Está lá no livro dos Espíritos. O que é caridade? Como Jesus entendia caridade? Lá a resposta: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, meus amigos, para com todos, principalmente dentro do nosso lar. Principalmente dentro daqueles que nós dividimos o mesmo leito. Muitos de nós distribuímos sorrisos, beijinhos, cumprimentos. Somos bons, somos simpáticos lá fora. Doamos o nosso melhor lá fora. E os que estão aqui dentro? Quantos que chegam dentro do lar com a cara amarrada? Quantos que já chegam dentro do lar já xingando? Já procurando algo para falar? O melhor nosso deixamos lá fora. Enquanto Jesus nos pede, reconcilie-se o mais rápido possível com o seu adversário, com o que você está dentro de casa. Benevolência para com todos. Indulgência.
principalmente dentro do relacionamento, igual nós falamos. No início de um relacionamento, eu não sei aí em Sabará, mas aqui em Santa Luzia, no início de um relacionamento, a gente só encontra bichinho, bichinho pequenininho, para elogiar um ao outro. Na medida que o relacionamento vai passando os anos, os bichos viram mutante. Não tem mais pombinha, não tem mais meu pardalzinho, não tem mais meu tututu, não tem mais. Os bichos viram tudo monstruoso, vira vaca, vira cavalo, vira sua elefanta. Os bichos viram tudo mutante passar. E quando fala da indulgência, a indulgência fala, você consegue ver um argueiro no olho do seu irmão e não consegue ver uma trave que está em vós. Palavras de Jesus. Quando você passa a conviver com uma pessoa, você parece que coloca até uma lupa das coisas minúsculas, das coisas bem pequenininhas de dificuldade que a pessoa traz, você começa a perceber, você vê. Uma coisa mais boa, você não aperta a pasta de dente direito. Ah, você é isso, você é aquilo. Aí o Cristo nos pede. Seja indulgente com as imperfeições do outro. Ou você acha que você é perfeito, que você não traz na sua alma as suas dificuldades. Da mesma forma que nós gostaríamos que os cônjuges fossem indulgentes conosco, o Cristo te pede, seja indulgente com a imperfeição do outro. Quanto mais nós vamos convivendo junto, mais a gente percebe os defeitos do outro. Por que a gente não ressalta a qualidade? Por que a gente não fala das coisas boas que o outro nos oferece? Porque quando um casal está, né, discutindo, está batendo boca, porque um só joga na cara um do outro o defeito. Porque um não fala, não pensa, não ressalta a qualidade. E a gente se diz caridoso. A caridade, meus amigos, não estou tirando aqui o mérito de dar comida a quem tem fome, de dar água a quem tem sede, de dar o cobertor a quem tem frio. Há um grande mérito nisso. Mas a caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e, acima de tudo, ele coloca para nós perdão das ofensas. Impossível viver num relacionamento sem perdão. Impossível. Para termos uma boa convivência num relacionamento, seja ele conjugal, seja ele numa empresa, seja ele com filhos, pai, mãe, filhos, dentro do lar, o perdão, ele é, como diz, ele é a alma da situação. Impossível eu ser benevolente, eu ser indulgente, se eu não aprendo a perdoar. E eu tenho que buscar, primeiramente, o auto-perdão. Aquilo que eu fiz, como diz Paulo de Tarso, eu era criança, eu agi como criança. Lógico que eu sou responsável pelos meus erros, mas vamos colocar dentro da ignorância. Vamos olhar aqui agora. O que eu posso fazer? Se hoje eu sei que a salvação, para minha autocura, para eu ter uma vida saudável, tanto mental quanto física, é eu trabalhar o perdão no meu coração. E para eu trabalhar isso, lembremos o que Jesus entende, o que é a caridade. Só assim nós vamos nos libertar de um passado delituoso, nós vamos libertar de toda essa situação ao qual a gente não aceita, para a gente ter uma vida melhor, uma vida saudável. Lembrando-se o que fala aqui o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles sim
alcançarão a misericórdia do Pai. Se a gente é misericordioso com o outro, você pode ter certeza que Deus há de ter misericórdia das nossas dificuldades, das mazelas que trazemos na alma. E se eu peço perdão nas minhas orações, que eu aprendo a perdoar todos aqueles que me ofenderam. A tarefa não é fácil. Falar com vocês que é fácil, lembra do caso da Margarete que eu contei. O Divaldo entrevistou. Você conseguiu perdoar? Ainda não. É um trabalho. Então é isso que eu desejo para vocês. É isso que eu desejo de todo o meu coração. Que a gente possa fazer um trabalho de reforma íntima. Um trabalho que vai exigir de nós esforço e perseverança. Que todos os dias a gente poder deitar na nossa cama e dizer assim, ó, Senhor, não tenho nada contra ninguém. Durmo, Senhor, sem pedir perdão a ninguém. E, acima de tudo, não tem que ninguém me perdoar. Que a gente possa ter uma noite de paz. Que a gente possa ter uma consciência em paz. Que a gente seja digno de ser um desses misericordiosos que o Cristo nos convida essa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Esse é o nosso recado, viu, meus amigos? Muita paz para todos. Até a próxima. Que Jesus continue nos abençoando. Que Jesus seja, assim, o nosso guia, o nosso direcionamento, que o nosso modelo, onde a gente possa, nos nossos momentos de aflição, recorrer a esse coração amoroso do Cristo, que está sempre aí, nos estendendo a mão, sempre aí nos ajudando, principalmente dentro do nosso lar, que é aí que é o nosso cadinho purificador. E se a gente conseguir vencer as mazelas que trazemos dentro do nosso lar, sairemos como vencedores, sairemos como grandiosos. A luta, ela é íntima e individual para cada um de nós. Muita paz, que Jesus continue nos abençoando. Fica com Deus. Bem, Marilda, muito bem. Muito obrigado pela palestra da noite. Eu, às vezes, não sabia se eu estava lá na Sombra do Abacateiro ouvindo Chico Xavier ou se eu estava na roça escutando a Dona Biu, o personagem que só eu conheço, gente, é só eu conheço, mas a Dona Biu lá no Carmo de Itabira contando os causos ao redor do fogão de lenha, como boas lembranças você me trouxe, ou se a gente estava lá no Lago de Genezaré escutando as palavras do Cristo na simplicidade, na beleza. Muito obrigado mesmo pela colaboração com a nossa casa, né? Tem vários recados aqui, né? O pessoal que participou conosco, tem a Mary Viana, a Ivane Machado, Moisés, a Cissa Andrade falando que saudade de seus estudos, Marilda. A Messia também está aqui agradecendo, né, pelo banquete de luz. Estamos todos agradecidos, né, estamos todos elevados pela mensagem. A Soraya está dizendo aqui, Marilda, obrigado por esse ensinamento tão maravilhoso. Gratidão, está falando aqui também a Silva Aparecida, né? São os nossos internautas, aqueles que nos acompanharam, que acompanharam a palestra, né? Que puderam se deleitar, né? Com a mensagem da noite. Mensagens muito consoladoras, mas importantes também, né? Que a gente saiba captar isso, a importância dessa mensagem e levar para a nossa vida. Muito obrigado mesmo. E para encerrar, eu queria te pedir para fazer a prece para a gente, é possível? É possível, sim, com o maior prazer. Primeiramente, eu agradeço, viu? Um beijo no coração de todos vocês, tá? Amo vocês. Então, eu convido nesse momento a todos fechar os olhos e levar o pensamento a Deus e a Jesus. Querido amigo Jesus, Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia infinita, aqui, Senhor, nos encontramos em seu nome,
Louvamos a Deus pela vontade. Conhece Jesus, o que está, o que passa no coração de nós. Tira, Senhor Jesus, todo ressentimento, toda mágoa, tudo aquilo que não presta, Senhor. Que somente de bênção, de esperança, de luz e jorra do seu coração amoroso nesse momento possa nos envolver. Abençoe, Jesus querido, a cada lar aqui representado. Abençoe, Jesus, os nossos irmãos que sofrem nos dois planos da vida. E onde, Senhor, existe uma dor, uma lágrima sequer, que a sua misericórdia se faça presente. O que queremos também, Jesus, te pedir nessa noite santa, que cuide de nós. Nos abrace, Senhor, nos envolve no seu coração amoroso e que todos nós possamos sentir a vossa majestade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito boa noite. Agradecemos novamente, né, pela palestra da noite de hoje. E aos nossos amigos internautas, tchau. Semana que vem nos encontramos de novo. Grande abraço a todos.